É muito comum acreditarmos que todas as pessoas que caminham ao nosso lado desejam o nosso bem. Mas a vida, com o tempo, nos ensina que nem todo sorriso é sincero e nem toda presença é sinal de amor verdadeiro. No fundo, todos nós já passamos por aquele momento em que sentimos algo estranho no coração, uma sensação de que certas atitudes não combinam com as palavras que ouvimos. É justamente nesse ponto que entra a sabedoria espiritual, a aprender a discernir quem realmente se importa conosco e quem apenas ocupa espaço na nossa vida. A palavra de Deus nos orienta acima de tudo. Guarda o teu coração, pois dele procedem as fontes da vida. Essa frase, tão simples e profunda, nos recorda que proteger o coração não é egoísmo, mas um ato de amor próprio e de obediência a Deus. O padre Alex Nogueira costuma dizer que cuidar do coração é cuidar do lugar onde Deus habita. E quando entendemos isso, percebemos que não podemos permitir que qualquer pessoa tenha acesso irrestrito ao que temos de mais sagrado. No cotidiano, encontramos pessoas que se aproximam com boas intenções, outras que chegam trazendo luz, mas também aquelas que, mesmo sorrindo, carregam intenções vazias ou até prejudiciais. E reconhecer isso não é sinal de dureza, mas de maturidade. Amar exige vulnerabilidade. Porém, vulnerabilidade não significa ingenuidade. O amor verdadeiro, ensinado por Cristo, é generoso, mas também é sábio. Ele sabe quando acolher e quando se resguardar. Muitas vezes, o sofrimento emocional que enfrentamos não vem do amor que damos, mas do amor que insistimos em oferecer a quem não está disposto a respeitar. Ló, se você já se sentiu usado, desprezado ou diminuído por alguém que dizia se importar, saiba que não está sozinho. Muitas pessoas passam por relações em que dão tudo e recebem quase nada. Isso pode acontecer em amizades, na família ou até dentro da comunidade. Há quem apareça apenas quando precisa, quem desvalorize nossos sonhos, quem critique com dureza, quem ultrapasse nossos limites ou quem simplesmente sugue nossa paz. Padre Alex costuma explicar que um coração não guardado se torna terra exposta, qualquer vento arranca o que foi plantado. Em outras palavras, quando não temos discernimento, permitimos que pessoas sem compromisso destruam aquilo que levamos anos para construir dentro de nós. A verdade é que Deus não quer que vivamos rodeados de pessoas que nos machucam emocionalmente. Ele nos chama à liberdade interior, ao amor maduro e à convivência saudável. E para isso, é essencial reconhecer sinais de que alguém não faz bem ao nosso coração. Quando identificamos esses sinais, não significa que devemos odiar ou rejeitar, mas que devemos agir com prudência, limitar acessos e proteger nossa paz. Amar também é saber se afastar, quando necessário, para que nossa alma não adoeça. Nos próximos minutos, vamos percorrer um caminho de compreensão e honestidade interior. Vamos olhar para atitudes comuns, comportamentos repetidos e sentimentos que às vezes tentamos ignorar, e à luz da fé, da sabedoria humana e da experiência pastoral, vamos aprender a distinguir quem realmente caminha ao nosso lado e quem apenas passa pela nossa vida,
causando ruídos e confusão. O mais importante é lembrar que você tem valor, que sua presença é preciosa, que seu amor não é descartável. Deus o criou para ser amado de forma sincera, respeitosa e verdadeira, e qualquer relação que não reflete isso precisa ser revista com carinho e firmeza. À medida que refletimos sobre esses sinais, permita que o Espírito Santo ilumine suas memórias, seus relacionamentos e suas decisões. Talvez você se reconheça em algumas situações. Talvez perceba que deu espaço demais a pessoas que não cuidaram do seu coração como deveriam. Mas também pode ser uma oportunidade para recomeçar, para estabelecer novos limites e para escolher com mais consciência quem merece caminhar ao seu lado. Afinal, a vida é curta demais para ser desperdiçada com quem não sabe amar, e longa demais para não ser vivida com quem realmente nos faz crescer, sorrir e florescer na presença de Deus. Existem pessoas que só aparecem quando precisam de algo, e esse é um dos sinais mais claros de que a relação não é construída sobre amor, mas sobre conveniência. Você certamente já viveu isso. O telefone toca, a mensagem chega, e no fundo você já sabe que não é um oi, tudo bem? Mas um pedido disfarçado de preocupação. Enquanto você está disponível, tudo parece ótimo, mas basta você precisar de ajuda, de um ombro, ou simplesmente de alguém que escute suas dores. E essas mesmas pessoas desaparecem como se nunca tivessem existido. No coração, fica aquela sensação amarga de ser usado, de ser lembrado apenas quando é útil. O padre Alex Nogueira costuma dizer que a amizade verdadeira não é visita marcada pelo interesse, mas presença constante pela afeição. E quando ouvimos isso, percebemos que muitas relações que chamamos de amizade, na verdade, são apenas acordos silenciosos de utilidade. A Bíblia fala sobre isso de forma muito direta. Há um versículo que diz que as riquezas atraem muitos amigos, mas ao pobre até o amigo o deixa. Essa frase não fala somente de dinheiro, mas de tudo aquilo que oferecemos tempo, carinho, atenção, habilidades. Enquanto entregamos, somos queridos quando não temos mais nada para dar ou quando finalmente precisamos receber. A suposta amizade se desfaz como poeira ao vento. Isso revela algo muito profundo sobre a pessoa. Ela não valoriza você. Ela valoriza o que você faz. E quando o valor não está na pessoa, mas na utilidade, deixa de ser relação e vira exploração emocional. Muitas pessoas vivem anos nesse tipo de dinâmica sem perceber. Acham que é normal ter alguém que só liga quando precisa resolver um problema, alguém que aparece apenas para pedir favores, alguém que some quando a situação se torna difícil. Mas essa normalização do uso emocional corrói a alma. Uma amizade sadia, ensinada pela fé cristã, é baseada na reciprocidade. Não significa que todos dão igual sempre, porque nem sempre isso é possível, mas existe equilíbrio, existe troca, existe cuidado mútuo. Um dia eu te amparo, no outro você me sustenta. Um dia eu ofereço forças, no outro você me oferece ombro. É assim que vínculos verdadeiros crescem, no Brasil,
Ouvimos muito a expressão amigo da onça para descrever essa figura que está perto na alegria superficial, mas some na dor real. Essa expressão ilustra bem o tipo de amizade que vive de conveniência. Essas pessoas chegam com sorrisos, elogios, carinho até. Mas tudo isso desaparece no instante em que não conseguem mais tirar proveito de você. E o pior é que, muitas vezes, elas fazem você acreditar que está exagerando, que é sensível demais, que está interpretando mal. Mas a verdade é simples se a presença só existe quando há vantagem. Então, não existe amor. Existe oportunismo. Padre Alex costuma ensinar que o amor cristão se reconhece pelo gesto gratuito. Isso significa que quando alguém se importa de verdade, a presença não depende de ganho, nem de conveniência. A pessoa está lá porque valoriza quem você é, não o que você oferece. Ela se alegra em ajudar, mas também se alegra em estar ao seu lado quando você não tem nada para entregar além da sua própria companhia. E essa diferença, quando compreendida, liberta o coração de muitos enganos. Se você percebe que alguém só aparece quando precisa, esse é um convite para olhar a relação com honestidade, não para odiar, não para julgar, mas para colocar limites. Amar não é se deixar explorar. Amar não é se deixar drenarem até o último pedaço de energia. Amar não é estar sempre à disposição enquanto o outro nunca está disponível. Amar é reconhecer o valor da própria dignidade e entender que Deus não quer que vivamos relações assimétricas que nos ferem. Ele quer que construamos vínculos saudáveis, que reflitam o amor que Ele nos dá, um amor que se doa, mas que também respeita, que cuida sem abusar, que apoia sem consumir. Portanto, se você sente que alguém só procura você quando há interesse, acolha essa percepção como um sinal de maturidade espiritual. Talvez seja a hora de criar espaço, de respirar, de permitir que Deus coloque ao seu redor pessoas que amam de verdade, que caminham ao seu lado não por conveniência, mas por escolha, e ao fazer isso, você perceberá que a vida se torna mais leve, sua alma mais tranquila e seu coração mais protegido, porque ninguém merece ser lembrado apenas quando é útil. Você merece ser amado pelo que é e não pelo que entrega. Há pessoas que vivem se aproximando dos outros apenas quando precisam, e isso não acontece por acaso. Existe uma raiz mais profunda por trás desse comportamento, algo que vai além da simples conveniência. Quando olhamos com atenção, percebemos que indivíduos que tratam os outros como ferramentas emocionais ou como fontes de benefício, normalmente carregam dentro de si um vazio difícil de preencher. Muitas vezes, são pessoas que não aprenderam a construir vínculos verdadeiros, que não desenvolveram maturidade afetiva, ou que, ao longo da vida, foram condicionadas a acreditar que o amor se conquista pelo que se oferece, e não por quem se é. Padre Alex Nogueira fala muito sobre esse tipo de ferida interior, explicando que quem não está curado por dentro acaba machucando sem perceber. Em outras palavras, alguém que só se relaciona para obter vantagens está, na verdade, revelando uma falta interna muito maior do que imaginamos.
A psicologia chama isso de relacionamento parasitário. Quando uma pessoa se encosta afetivamente em outra, sugando sua energia, sua boa vontade e seus recursos emocionais. Normalmente, quem age assim tem medo de criar vínculos profundos, porque vínculos profundos exigem transparência, reciprocidade e responsabilidade afetiva. É muito mais fácil pegar emprestado o carinho dos outros do que aprender a oferecê-lo de volta. E quando olhamos por essa lente, entendemos que, ironicamente, pessoas que exploram emocionalmente também são dependentes da generosidade alheia, dependentes da paciência dos outros, dependentes da disponibilidade que não conseguem ter consigo mesmas. Existe também um elemento espiritual nisso tudo. Quando o coração está distante do amor gratuito de Deus, ele tende a buscar compensações artificiais, coisas que preencham por alguns instantes aquilo que só a verdadeira caridade poderia restaurar. A pessoa que sempre busca vantagem raramente sente paz. Vive numa inquietação constante, tentando encontrar no outro aquilo que não encontra em si. Padre Alex explica que o coração que não descobriu seu valor em Deus acaba tentando se sustentar do valor do outro. Por isso, esses relacionamentos são tão desgastantes, a pessoa nunca se sente satisfeita, porque aquilo que procura não está realmente no favor que recebe, mas em uma ausência existencial muito mais profunda. Muitos desses comportamentos se formam na infância ou em experiências dolorosas. Talvez a pessoa tenha crescido em um ambiente onde só recebia amor quando fazia algo útil, quando atendia expectativas, quando desempenhava papéis. Assim, ela aprende a enxergar vínculos como negociações, não como encontros de almas. Outras vezes, nasce de traumas, de rejeições repetidas ou de carências nunca trabalhadas. Por isso, em vez de construir relações saudáveis, essas pessoas desenvolvem relações funcionais, nas quais o outro se torna uma espécie de porto seguro momentâneo, não um companheiro de jornada. Isso não significa que precisamos aceitar esse comportamento como normal ou saudável, mas compreender a origem dele pode nos ajudar a não carregar culpas desnecessárias. Muitas pessoas bondosas acreditam que o problema está nelas quando alguém as trata como instrumento. Acham que estão dando pouco, que não são boas o bastante, que falharam em algo. Mas a verdade é outra. Quem vive de sugar emocionalmente os outros revela sua própria incapacidade de amar. Não é você quem não é suficiente. É o outro que ainda não aprendeu o que significa cuidar de alguém. A fé nos ensina que o amor verdadeiro não busca seus próprios interesses. Ele nasce da liberdade, não da manipulação. Santo Tomás de Aquino dizia que amar é querer o bem do outro, e não apenas usar o outro como meio para o próprio bem. Essa frase resume perfeitamente o que falta em quem só aparece por conveniência. Falta liberdade interior, falta maturidade espiritual, falta compreensão do que é amar de fato, e quando falta isso, a pessoa se relaciona como quem tenta sobreviver, agarrando tudo o que pode, mas nunca aprendendo a oferecer nada em troca. Reconhecer esse padrão nos outros não é motivo para desprezo, mas é motivo para proteção.
Você não foi criado para sustentar o desequilíbrio emocional de ninguém. É importante olhar para essas situações com compaixão, mas também com firmeza. Você pode desejar o bem dessa pessoa, pode rezar por ela, pode até oferecer ajuda quando for saudável, mas não precisa permitir que sua energia, seu tempo e sua dignidade sejam consumidos até o limite. Deus não pede que você seja mártir de relações abusivas. Ele pede que você ame com sabedoria, com consciência, com discernimento. E esse discernimento começa entendendo de onde vêm os comportamentos que te ferem e aprendendo a não deixar que eles definam quem você é. Poucas coisas doem tanto quanto alcançar uma conquista importante e perceber que alguém que considerávamos próximo não consegue ficar feliz por nós. É uma sensação estranha. Como se a alegria que deveria ser compartilhada encontrasse um muro frio de indiferença. Você conta uma notícia boa esperando um sorriso, um abraço, uma palavra de incentivo, mas recebe apenas um comentário seco, um olhar distante ou até uma tentativa de diminuir aquilo que para você tem tanto valor. No fundo, sabemos quando alguém não celebra conosco de verdade. O corpo da pessoa fala. O tom da voz denuncia. O brilho nos olhos não aparece. E isso machuca. Porque o ser humano foi criado para viver em comunhão, para dividir dores e também vitórias. A verdade é que quando alguém não consegue celebrar a sua felicidade, isso revela muito mais sobre o estado emocional dela do que sobre o valor da sua conquista. Existem pessoas que carregam dentro de si um sentimento de comparação constante, como se a vitória do outro fosse automaticamente uma perda pessoal. É como se o sucesso alheio acendesse nelas a lembrança amarga do que ainda não conseguiram realizar. Em vez de se sentirem inspiradas, sentem-se ameaçadas. Em vez de se alegrarem, se encolhem por dentro. Padre Alex Nogueira costuma explicar que quem vive preso à comparação nunca consegue enxergar a beleza da graça que o outro recebe. E quando essa visão limitada domina o coração, ele não encontra espaço para a verdadeira alegria. Na cultura brasileira, costumamos perceber esse comportamento no famoso mas também aquela frase que tenta relativizar a conquista do outro. Você conta que finalmente conseguiu terminar um curso importante e alguém responde: mas esse aí qualquer um faz? Você compartilha que recebeu uma promoção e ouve: mas também, com tanta sorte. Esse tipo de resposta não é inocente. Ela carrega a intenção de diminuir o que você viveu para aliviar a insegurança do outro. É uma forma de defesa emocional. Um escudo que a pessoa usa para não enfrentar seus próprios sentimentos de incapacidade ou frustração. Do ponto de vista espiritual, esse comportamento está ligado ao pecado da inveja, que não é simplesmente desejar o que o outro tem, mas sentir tristeza pelo bem que acontece na vida do outro. É um sentimento que corrói por dentro e impede que a pessoa reconheça que Deus distribui suas graças conforme sua sabedoria. Na história de Caim e Abel, vemos exatamente isso. Deus acolheu a oferta de Abel, e isso deveria ter sido motivo de reflexão e crescimento para Caim. Mas ele escolheu transformar sua frustração em rivalidade.
a incapacidade de alegrar-se com o bem do outro o levou à destruição. É um aviso claro de como os sentimentos mal conduzidos podem deformar o coração humano. No entanto, é importante entender que a falta de alegria do outro não invalida a sua vitória. A sua conquista continua sendo valiosa, mesmo que ninguém a reconheça. Padre Alex lembra que a alegria que vem de Deus não depende da aprovação dos homens. Isso significa que você não pode permitir que a frieza ou o desprezo de alguém roube o brilho do que você alcançou com esforço e dedicação. A sua caminhada é única. Suas batalhas são suas. Seus méritos pertencem à sua história. E quem não consegue enxergar isso não merece ter acesso ao seu coração mais íntimo. Quando alguém minimiza sua vitória, isso deve servir como sinal não para criar conflito, mas para ajustar expectativas. Nem todo mundo que está ao seu redor está emocionalmente apto a se alegrar com você. E tudo bem. Você não precisa esperar de todos aquilo que só alguns conseguem oferecer. O importante é reconhecer quem está com você de verdade. Os que vibram com suas conquistas sem sentir ameaça, os que celebram cada passo seu como se fosse deles. Esses são os amigos que valem a pena manter por perto. Por fim, aprender a lidar com esse tipo de comportamento é também aprender a proteger sua alegria. Celebre suas conquistas. Agradeça a Deus. Compartilhe com quem tem maturidade para acolher sua felicidade, e quando você perceber que alguém não consegue se alegrar, respire fundo e siga adiante sem permitir que a atitude dessa pessoa diminua aquilo que Deus permitiu que você realizasse. Afinal, a felicidade compartilhada cresce, mas a felicidade guardada com sabedoria permanece. Quando alguém não consegue ficar feliz com a sua felicidade, isso geralmente revela um conflito interno muito maior do que a situação externa que você compartilhou. A dificuldade em celebrar o bem do outro nasce, muitas vezes, de feridas profundas, comparações constantes e uma sensação de insuficiência que acompanha a pessoa ao longo da vida. No fundo, quem diminui a conquista alheia não faz isso porque o outro conquistou demais, mas porque dentro dela existe a percepção de ter conquistado de menos, e essa percepção se transforma em uma lente distorcida pela qual ela enxerga o mundo, as pessoas e até a si mesma. Padre Alex Nogueira costuma dizer que o coração que não encontrou paz em Deus vive inquieto diante da alegria dos outros. E essa frase resume com perfeição o drama de quem não sabe se alegrar. Existe um fenômeno psicológico muito estudado chamado comparação social. Ele explica por que muitas pessoas se sentem ameaçadas quando veem alguém ao redor avançando, crescendo, progredindo. É como se cada vitória do outro fosse um lembrete doloroso da própria estagnação. Em vez de enxergar a conquista alheia como inspiração, a pessoa enxerga como derrota, e isso gera um ciclo interno de frustração, de baixa autoestima e até de ressentimento. Quando esse estado emocional se prolonga, a alegria do outro deixa de ser uma bênção e passa a ser percebida como uma agressão involuntária. E é por isso que alguns reagem com frieza, comparação ou desprezo. Do ponto de vista espiritual, essa dificuldade está profundamente ligada ao orgulho ferido
O orgulho não é simplesmente achar-se superior, mas também sentir-se humilhado quando o outro recebe algo que julgamos que deveria ser nosso. É uma corrente invisível que prende o coração a uma eterna sensação de injustiça, mesmo quando não há injustiça alguma. A pessoa começa a pensar que tudo é competição, que tudo é distribuição limitada de bênçãos, como se Deus tivesse preferência. Isso a impede de entender que a graça divina não funciona como prêmios escassos, mas como abundância derramada de forma pessoal e única. O que Deus tem para você ninguém pode tirar, e o que Deus dá ao outro não tira nada de você, na vida real. Vemos isso acontecer o tempo todo. Um colega de trabalho recebe uma promoção e o outro, ao invés de parabenizar, comenta: "Ah, também." Ele puxa saco, uma amiga emagrece, se cuida, melhora a autoestima, e a outra diz: "Nossa, deve ter sido algum tratamento caro. Alguém consegue comprar a casa própria?" E outro responde: "Quero ver, manter." Esses comentários não nascem da realidade, mas da dor interna de quem os pronuncia. É uma defesa emocional, um modo de desviar o olhar da própria frustração, lançando a sombra no brilho do outro. Mas aqui existe um ponto importante. Nada disso tem a ver com você. A sua conquista é sua. E a reação do outro pertence ao mundo interior dele. Padre Alex sempre lembra que quando o coração é maduro, a alegria do outro se torna também nossa alegria. A maturidade emocional e espiritual permite que a pessoa entenda que cada um tem seu tempo, sua história, seus processos. Quando você consegue celebrar a vitória do próximo, revela que está seguro do caminho que Deus traçou para você. Essa segurança dá liberdade, liberdade para amar sem competir, liberdade para acolher sem medir, liberdade para aplaudir sem se diminuir, para lidar com quem não consegue se alegrar com você. É preciso cultivar duas atitudes. A primeira é não deixar que a frieza do outro roube sua alegria. Sua vitória não depende de aplausos humanos para ser verdadeira. A segunda é ter discernimento, perceber que nem todos ao seu redor têm maturidade afetiva para acompanhar seus passos. Algumas pessoas vão entender sua felicidade, outras não. E tudo bem. Coloque cada uma no lugar que corresponde dentro da sua vida. Não espere profundidade de quem ainda vive na superficialidade emocional. Por fim, lembre-se de que a alegria compartilhada é um dom. Quando você encontra pessoas que realmente vibram por você, cuide dessas relações. Elas são raras, preciosas e refletem o amor de Deus. E quando você perceber que alguém reage com tristeza ou irritação à sua felicidade, reze por essa pessoa, mas não permita que a insegurança dela aprisione a sua luz. A alegria que vem de Deus é para ser vivida, celebrada e protegida. Existem críticas que ajudam e críticas que machucam. E a diferença entre elas é gigantesca. Quando alguém realmente se importa com você, as palavras dessa pessoa, ainda que firmes, são feitas para construir, orientar, fortalecer. Elas vêm acompanhadas de empatia, cuidado e responsabilidade. Mas quando alguém não tem amor no coração, ou não nutre por você nenhum tipo de consideração verdadeira,
a crítica deixa de ser orientação e passa a ser arma. E essas armas, quando repetidas, corroem a autoestima, drenam a energia e criam feridas profundas que às vezes levam anos para cicatrizar. O mais doloroso é que muitas dessas críticas vêm disfarçadas de sinceridade, como se a pessoa estivesse apenas dizendo a verdade, quando na realidade está depositando em você o peso das frustrações que ela mesma carrega. No Brasil, ouvimos muito a frase "estou só sendo sincero", usada por pessoas que, na verdade, querem legitimar sua falta de sensibilidade, mas sinceridade sem amor é crueldade. Padre Alex Nogueira costuma dizer que a verdade só é libertadora quando é dita com caridade. Fora disso, ela oprime. E essa reflexão é essencial para compreendermos por que certas pessoas criticam tudo o que fazemos. Não é porque estamos sempre errados, mas porque elas precisam, de alguma forma, reafirmar seu sentimento de superioridade, mesmo que isso signifique rebaixar o outro. A crítica destrutiva nasce de insegurança. Pessoas que se sentem pequenas tentam diminuir o outro para não se confrontarem com a própria limitação. Assim, apontam defeitos em tudo no seu jeito de falar, de agir, de se vestir, de trabalhar. Nada nunca é bom o bastante. Se você conquista algo, dizem que foi sorte. Se você tenta algo novo, dizem que não vai dar certo. Se você melhora, dizem que poderia ser melhor. Esse padrão constante não tem nada a ver com preocupação genuína. É controle, é manipulação. É uma tentativa de enfraquecer sua confiança para que a pessoa se sinta necessária, poderosa ou superior. Na visão espiritual, a crítica contínua também tem raízes no coração inquieto. A pessoa que vive reclamando, julgando e diminuindo os outros está muitas vezes em guerra consigo mesma. Ela se tornou tão acostumada a olhar para tudo com negatividade que perde a capacidade de ver beleza. Esforço ou progresso é como se tivesse um filtro distorcido que transforma toda luz em sombra. Padre Alex explica que a boca fala daquilo que o coração está cheio. E quando o coração está cheio de amargura, é a amargura que sai. Por isso, conviver com uma pessoa que critica o tempo todo é como conviver com uma tempestade. Mesmo quando o clima está bom, você sabe que a qualquer momento pode começar a chover. É importante distinguir correção fraterna e ataque emocional. A correção fraterna procura o bem do outro, aproxima e fortalece. Ela diz: eu estou com você e quero te ajudar a crescer. Já a crítica destrutiva cria distância e fragiliza. Ela diz: você nunca é suficiente. E ninguém deve viver sob o peso dessa frase. Deus não nos criou para sermos aprisionados pelas opiniões dos outros, mas para vivermos na liberdade de quem sabe que tem valor diante dele. Quando você percebe que alguém critica tudo o que você faz, sem consideração, sem cuidado, sem propósito de edificar, é sinal de alerta. Não adianta tentar agradar quem não quer ser agradado, porque a crítica não vem da sua ação, mas da condição emocional da pessoa. E mesmo que você mude, melhore ou se esforce, nunca será o suficiente para quem está preso nessa postura. Por isso,
Proteger o coração é essencial. Não permita que palavras mal colocadas definam quem você é. Você sabe o esforço que faz. Você conhece a intenção do seu coração. Você sabe o quanto luta todos os dias. A maturidade emocional também exige que você coloque limites. Não precisa confrontar com agressividade, mas pode se afastar. Pode reduzir a convivência. Pode se proteger. O silêncio, às vezes, é a melhor resposta a quem fala sem amor. E lembre-se, Deus não te pede para aceitar tudo calado, mas para discernir o que vem dele e o que não vem. Se a palavra do outro te destrói, não foi Deus quem a inspirou. Se te paralisa, não é correção. É opressão. E quem vive do lado de pessoas assim precisa aprender a não absorver o veneno que elas carregam. O seu valor não muda pelo que dizem. A sua história continua sendo escrita por Deus e não pelos que tentam diminuí-la. Saber diferenciar quando uma crítica é um ato de amor e quando é um ataque disfarçado é uma das habilidades mais importantes para manter a saúde emocional e espiritual. Muitas vezes, carregamos dentro de nós o hábito de absorver tudo o que dizem, como se cada palavra tivesse o mesmo peso, o mesmo valor, a mesma intenção, mas não tem. Existem palavras que edificam e existem palavras que destroem. Existem vozes que aproximam do propósito de Deus e vozes que tentam nos arrancar dele. E é aí que entra o discernimento. Essa capacidade interior de perceber o que deve entrar no coração e o que deve ficar do lado de fora. Padre Alex Nogueira costuma lembrar que nem todo conselho é inspirado por Deus, mas todo discernimento verdadeiro é conduzido pelo Espírito Santo, e isso significa que precisamos aprender a escutar com maturidade quando alguém nos oferece uma correção fraterna, mesmo que doa no início. Existe um tom diferente, uma postura diferente, uma intenção clara de querer nos ver crescer. Essa pessoa não traz a crítica em público para nos humilhar. Ela o faz em particular, para nos proteger. Não aponta o erro com desprezo, mas com humildade, reconhecendo que também tem limitações. Não fala para nos derrubar, mas para nos levantar. A correção verdadeira nasce do amor, e se percebe isso imediatamente, porque, depois de ouvi-la, apesar do desconforto, sentimos paz, sentimos clareza, sentimos impulso para melhorar. É como se, mesmo sendo um remédio amargo, fosse um remédio que realmente cura. Mas a crítica destrutiva é completamente diferente. Quando a pessoa fala para ferir, sentimos o golpe na hora, a voz é seca, o comentário é sarcástico. A intenção é diminuir, a conversa acontece no pior momento possível e no pior tom possível, e quando acaba, não sentimos paz, sentimos peso, confusão, vergonha, diminuição. Esse tipo de crítica não aponta um caminho, ela apenas revela o coração perturbado de quem a fez. Muitas vezes, a pessoa projeta em você suas próprias frustrações, angústias e medos. Ela te ataca porque não tem coragem de enfrentar o que existe dentro dela. Por isso, é tão importante não tomar para si tudo o que escuta. Muitas palavras nunca deveriam chegar ao seu coração. No Brasil,
Convivemos muito com a cultura do comentário fácil, do palpite sem responsabilidade, do eu só falei porque quero te ajudar. Mas ajudar não é ferir. Ajudar não é humilhar. Ajudar não é transformar defeitos em espetáculo. Ajudar exige amor, exige tato, exige verdade envolvida em misericórdia. Jesus mesmo, quando corrigia, fazia isso para restaurar, nunca para destruir. Ele acolhia antes de instruir, amava antes de apontar, levantava antes de ensinar a caminhar. Esse é o modelo da correção que transforma sem machucar. Quando aprendemos a identificar a diferença entre essas duas vozes, começamos a nos libertar. Libertar do peso de tentar agradar todos, libertar do medo de desapontar, libertar do hábito de carregar nas costas críticas que nunca deveriam ter sido direcionadas a nós. Existem pessoas que falam porque precisam descarregar, e não porque você realmente precisa ouvir. Existem pessoas que reclamam porque vivem reclamando, não porque você realmente errou. Existem pessoas que criticam tudo porque não sabem reconhecer beleza em nada, nem em si mesmas. E entender isso muda completamente a forma como recebemos essas palavras. Ao mesmo tempo, reconhecer quem nos corrige com amor nos ajuda a valorizar os relacionamentos certos. Essas são as pessoas que devemos escutar, que devemos manter por perto, porque querem nosso crescimento, não nossa queda. São pessoas que falam com sabedoria, que têm responsabilidade sobre o que dizem, que se importam de verdade. Esse tipo de presença é rara e por isso deve ser cuidada com carinho. E aqui entra um ponto essencial. Não é porque alguém apontou algo errado que devemos rejeitar tudo o que ela disse. O discernimento consiste justamente em separar a palavra que vem do amor daquela que vem da dor. Uma nos guia, a outra nos fere. Uma nos levanta, a outra nos pesa. E quem aprende a fazer essa separação vive com muito mais leveza. Padre Alex ensina que o coração que discerne é o coração que permanece em paz. E essa paz é um dos maiores sinais de que estamos ouvindo as vozes certas. Por isso, à medida que você vive seus dias, comece a prestar atenção em como se sente depois de ouvir alguém. Se você sai fortalecido, mesmo que desafiado, é provável que tenha recebido uma palavra boa, mas se você sai menor, confuso, culpado ou emocionalmente exausto, talvez essa palavra não seja para ser carregada. Não permita que a dor do outro vire sua identidade. Seu valor não depende da aprovação de ninguém. E o que realmente vem de Deus sempre traz luz, nunca sombra. Um dos sinais mais claros de que alguém não se importa verdadeiramente com você é a incapacidade dessa pessoa de respeitar os seus limites. Limites não são barreiras para afastar, mas expressões de dignidade, de cuidado consigo mesmo e de maturidade emocional. Eles dizem: isso eu posso oferecer, isso eu não posso. Aqui eu me sinto bem, aqui eu não me sinto seguro. Porém, para quem está acostumado a usar os outros, limites parecem obstáculos irritantes. Essas pessoas não entendem que você tem uma vida própria, responsabilidades, necessidades emocionais, principalmente
um valor que não pode ser pisado para agradar ninguém. Padre Alex Nogueira costuma dizer que amor verdadeiro nunca força a passagem. E essa frase explica muito bem por que o desrespeito aos limites é um sinal tão grave de desamor. Há pessoas que insistem em ultrapassar suas fronteiras, mesmo quando você deixa claro o que pode e o que não pode aceitar. Elas pedem mais do que você consegue dar. Exigem sua presença quando você precisa descansar. Pressionam você a agir contra seus princípios ou fazem você se sentir culpado quando simplesmente diz não, quando alguém não respeita seus limites. Na prática, está dizendo que a própria vontade vale mais do que o seu bem-estar. É como se a sua vida existisse para acomodar as necessidades dela e qualquer tentativa de autodefesa fosse interpretada como egoísmo. Essa manipulação emocional é muito comum e cria uma sensação de sufocamento, como se você tivesse que viver sempre se justificando para não decepcionar o outro. No Brasil, ouvimos muito frases como: "Ah, mas é rapidinho. Você é chato com isso." Para de frescura, que parecem inofensivas, mas na verdade são tentativas de sabotar os seus limites. São frases que empurram você a ceder, a ultrapassar seu próprio limite físico, emocional ou espiritual. E, com o tempo, isso gera desgaste, frustração e até ressentimento. O pior é que muitas pessoas que ultrapassam seus limites fazem isso com naturalidade, como se fosse direito delas ter acesso irrestrito ao seu tempo e ao seu coração. Elas não percebem ou não querem perceber que estão ferindo algo sagrado à sua liberdade interior. Espiritualmente falando, limites são essenciais para manter o equilíbrio da alma até Jesus, que é o amor encarnado. Estabeleceu limites, ele se retirava para rezar sozinho. Se afastava das multidões quando precisava repousar. Dizia: "Ainda não chegou minha hora", quando esperavam que agisse antes do momento certo. Cristo nos ensina que amor não significa se anular, mas se doar de forma saudável, consciente e proporcional. Padre Alex explica que quem não sabe dizer não acaba perdendo o sim que realmente importa. Porque quando gastamos energia com o que nos faz mal, faltará energia para aquilo que Deus realmente nos chama a viver. Quando alguém desrespeita seus limites repetidas vezes, é um sinal evidente de imaturidade afetiva. Pessoas assim têm dificuldade de compreender a individualidade do outro e acreditam que suas necessidades são sempre prioridades. Elas confundem proximidade com controle, carinho com posse, convivência com invasão, e quando você tenta se posicionar, a reação delas normalmente é de culpa, drama ou acusação, tudo isso para manter você no lugar que elas desejam. Não no lugar que é saudável para si. É importante reconhecer que estabelecer limites não é ato de rejeição, mas de proteção. Quem ama, entende, acolhe e honra esses limites. Quem não ama tenta derrubá-los, contorná-los ou ridicularizá-los, e é exatamente essa diferença que mostra quem merece caminhar com você. Relacionamentos saudáveis exigem espaço, respeito e consciência
das necessidades de cada um. A ausência de limites transforma vínculos em prisão. E ninguém foi criado para viver aprisionado pela vontade alheia. Se você sente que alguém sempre passa do limite, pare e reflita, não para afastar essa pessoa com raiva, mas para se posicionar com verdade, dizer não posso agora. Isso não me faz bem. Não quero falar sobre isso. Preciso de espaço é exercício de maturidade e de amor próprio, e quem realmente se importa vai compreender. Quem não compreender está mostrando que nunca esteve preocupado com o seu coração, mas apenas com o próprio interesse. A vida se torna muito mais leve quando aprendemos a proteger o que nos pertence, nossa paz, nosso tempo, nossa energia e nossa dignidade. Limites não afastam quem ama, afastam quem nunca soube amar. Estabelecer limites saudáveis não é um ato de egoísmo, mas de amor maduro, tanto por si mesmo quanto pelo outro. Muitas pessoas têm dificuldade de compreender isso porque, culturalmente, fomos ensinados a confundir bondade com disponibilidade total, como se cuidar de nós mesmos fosse uma forma de descaso, mas a vida espiritual e emocional mostra exatamente o contrário quando você aprende a proteger seu tempo, sua energia e sua paz. Você se torna mais capaz de amar com sinceridade. Padre Alex Nogueira costuma dizer que um coração sobrecarregado não consegue amar, apenas sobreviver. E essa frase nos lembra do quanto é necessário organizar nossa vida interior antes de tentar abraçar o mundo todo. Na fé cristã, vemos Jesus como modelo perfeito de equilíbrio. Ele se doava, curava, ensinava, acolhia multidões, mas também sabia se retirar, descansar, rezar em silêncio e escolher momentos de solitude. Ele não vivia como alguém que precisava agradar todos, mas como alguém que precisava obedecer ao Pai e cuidar da própria missão. Isso nos mostra que até o amor mais puro precisa de espaço para respirar. Não podemos nos culpar por não conseguir estar disponíveis o tempo todo. Se o próprio Cristo tinha limites, como nós humanos, frágeis, poderíamos viver sem eles. Criar limites é, antes de tudo, reconhecer que você é um ser finito, não tem força infinita, não tem tempo ilimitado, não tem capacidade emocional para carregar a dor de todos. E quando tenta fazer isso, acaba se anulando, se perdendo de si mesmo e se distanciando do plano de Deus. É como tentar carregar água em um copo rachado, por mais que você tente encher. Sempre estará vazando. Muitas pessoas chegam à exaustão emocional porque acreditam que amar é dizer sim para tudo, quando na verdade o verdadeiro amor envolve dizer não quando necessário. Um não dito com verdade preserva relacionamentos mais do que muitos sims dados com desgaste e ressentimento. No Brasil, é muito comum ver pessoas carregando culpas desnecessárias. Não queria decepcionar, não queria parecer mal educado, não queria que pensassem que sou ruim, mas a verdade é que maturidade emocional implica aceitar que você não controla a percepção dos outros. E mais que dizer não, é parte essencial de qualquer convivência saudável. Quando você diz não posso agora, você está comunicando a verdade do seu limite, e a verdade sempre é libertadora.
Quem reage com agressividade, manipulação ou chantagem emocional apenas confirma que não estava interessado em conviver de forma equilibrada. Na prática, construir limites envolve 3 atitudes principais. A primeira é clareza interior, saber o que você pode e o que não pode, o que te nutre e o que te desgasta, o que é responsabilidade sua e o que não é. A segunda é comunicação sincera a expressar seus limites com firmeza, sem agressividade, mas também sem se justificar demais. A terceira é constância manter o limite, mesmo quando o outro tenta testar, empurrar ou manipular. É justamente essa constância que educa o outro a compreender o que você aceita e o que não aceita. Do ponto de vista espiritual, limites são profundamente ligados à virtude da prudência. Prudência não é medo, é sabedoria. É saber quando abrir a porta e quando fechar, quando acolher e quando se recolher, quando doar e quando reabastecer. Padre Alex ensina que amar não é esgotar-se, mas oferecer-se com consciência. Isso significa que, para amar verdadeiramente, você precisa estar inteiro, e ninguém está inteiro quando vive ultrapassando os próprios limites para atender às expectativas alheias. Relações saudáveis florescem quando ambas as partes respeitam a individualidade e o espaço do outro. Quando há esse respeito mútuo, o amor cresce, a confiança aumenta e a convivência se torna leve. Por outro lado, quando uma pessoa tenta controlar seus passos, exigir sua energia ou invadir seu espaço emocional, a relação adoece. E se você não se posiciona, acaba reforçando um padrão de desrespeito que só se intensifica com o tempo. Aprender a estabelecer limites é um ato de libertação. É como abrir a janela de um quarto abafado e deixar o ar entrar. Permite que sua vida respire, que suas emoções se organizem e que sua espiritualidade floresça. Ao dizer, aqui é meu espaço, você não afasta o amor, você o purifica, porque quem realmente ama não força, não exige, não invade. Quem ama, respeita, entende, acolhe e caminha ao seu lado na medida certa. Limites não afastam as pessoas certas, apenas revelam as que nunca estiveram dispostas a amar de verdade. É profundamente doloroso perceber que alguém que está ao nosso redor não consegue ficar feliz quando algo bom acontece na nossa vida. A alegria deveria ser algo compartilhado, uma celebração natural entre aqueles que caminham juntos. Mas nem sempre é assim. Existem pessoas que, ao ouvirem uma boa notícia sua, congelam por dentro. O sorriso não aparece. O brilho nos olhos se apaga. A voz muda de tom. Às vezes respondem com frieza, outras vezes tentam diminuir sua conquista e, em alguns casos, simplesmente mudam de assunto como se nada tivesse acontecido. Essa incapacidade de celebrar revela algo muito importante. A vitória do outro desperta feridas profundas em quem não sabe lidar com a própria história. Muitas vezes, o problema não é você, mas o que sua conquista representa para essa pessoa. Quando alguém vive comparando sua vida à dos outros, qualquer avanço do próximo parece uma ameaça.
É como se existisse uma sensação constante de competição, mesmo onde não há disputa nenhuma. O sucesso alheio, em vez de trazer inspiração, traz incômodo. No coração dessa pessoa nasce uma confusão, porque com ele e não comigo. E, ao invés de se alegrar, ela se fecha. Padre Alex Nogueira costuma ensinar que quem se sente pequeno demais dentro de si não tem espaço para acolher a alegria do outro. E essa verdade é visível no cotidiano. Pessoas que não se sentem realizadas, que carregam frustrações, inseguranças ou baixa autoestima, têm dificuldade de ver no outro aquilo que desejariam ver em si mesmas. Essa reação não é nova na história humana. A Bíblia nos mostra isso com clareza no episódio de José e seus irmãos. José era amado, tinha sonhos grandes, recebia graças especiais, e isso despertou nos irmãos um ciúme tão intenso que eles não suportavam vê-lo progredir. O brilho da vida de José iluminava a sombra que existia dentro deles. E a sombra é sempre perigosa quando não é tratada. A incapacidade de celebrar se transforma em ressentimento, e o ressentimento, quando alimentado, se torna veneno. É por isso que, quando alguém demonstra incômodo com sua felicidade, é importante reconhecer esse sinal antes que ele se torne fonte de dor emocional. No Brasil, muitas vezes percebemos essa postura nas entrelinhas. A pessoa diz que bom para você, mas o tom revela frieza. Ou comenta parabéns, mas também seguido de uma comparação que tenta igualar ou diminuir. Em outros casos, a pessoa ironiza sua conquista como se ela fosse pequena demais para ser celebrada. Esse tipo de comportamento corrói relacionamentos porque destrói a confiança. Se alguém não consegue vibrar com sua vitória, como poderá estar ao seu lado quando você enfrentar desafios ainda maiores? É fundamental compreender que quem não celebra sua felicidade também não consegue proteger o seu coração. Não espere apoio emocional de quem vive encarando sua vida como competição. Pessoas assim, ainda que inconscientemente, acabam torcendo para que você não avance demais, porque seu progresso desperta nelas dores que elas não querem enfrentar. E aqui surge uma verdade libertadora: você não pode diminuir sua luz para agradar ninguém. Deus te chamou para florescer, não para caber nos limites emocionais dos outros. Ao mesmo tempo, é importante não cultivar ressentimento contra quem não consegue se alegrar com você. Essa pessoa precisa mais de cura do que de julgamento. Sua reação diz mais sobre a história dela do que sobre a sua. Mas isso não significa que você precise manter expectativas irreais sobre a relação. Ame, mas com discernimento. Caminhe junto, mas sabendo até onde é saudável ir. Não entregue seus momentos de alegria para quem não tem maturidade para acolhê-los. Padre Alex explica que a alegria verdadeira não depende do olhar do outro, mas do olhar de Deus. Quando você entende isso, sua vida ganha leveza. Você aprende a celebrar mesmo sem aplausos, a agradecer mesmo sem testemunhas, a seguir em frente mesmo sem reconhecimento. E, ao perceber quem de fato celebra com você, aprenda a valorizar essas pessoas.
porque quem vibra com a sua vitória não tem medo do seu brilho. Pelo contrário, encontra alegria em ver você crescer. Essas são as amizades que Deus usa para fortalecer sua caminhada. Por isso, quando alguém demonstra incômodo com sua felicidade, não apague sua luz. Continue crescendo. Continue conquistando. Continue sendo quem você foi chamado a ser. A reação do outro nunca será maior do que a graça que Deus derrama sobre sua vida.